Eu gostaria de abrir a palavra de Deus e ler com vocês, neste momento, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, nós leremos do versículo de número 27 ao verso de número 38. Estamos estudando esse Evangelho nesse semestre, e o nosso objetivo não é o de pregar versículo por versículo, mas nós dividimos esse evangelho em algumas seções principais, e dessas seções principais, cada pregador deveria escolher um texto, e deve escolher um texto e expor aquele texto daquela seção, para que todos nós compreendamos, então, o texto bíblico. E o texto que eu escolhi para a nossa meditação nesta manhã está em Marcos, capítulo 8, de 27 a 38. Vamos ler o texto bíblico? Diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhe perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os olhos, ou fitando os discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão, e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nós já oramos nessa manhã pedindo que o Senhor Deus abençoe a exposição da Escritura Sagrada, e nós iremos meditar nesse momento, nesse texto lido. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, nós voltaremos em determinado momento a alguns desses versículos para entendermos melhor o texto bíblico. Diferente do que algumas pessoas pensam, os evangelhos de Jesus Cristo não são biografias. Na verdade, as biografias, elas exigem uma sequência cronológica, mas os evangelhos, eles estão organizados em uma sequência temática. As biografias também, elas exigem alguns marcadores temporais, como, por exemplo, na infância foi dessa maneira, na adolescência daquela outra forma, na juventude assim, na fase adulta. Os evangelhos não se preocupam com isso. Tanto que nos evangelhos não descrevem muito sobre a infância de Cristo Jesus e nem sobre a sua adolescência, muito menos a sua juventude. Os evangelhos, eles são mais parecidos com sermões. Cada evangelho tem um tema, cada evangelho tem uma perspectiva, cada evangelho olha para Jesus e para a obra de Jesus por uma perspectiva específica. O Evangelho de Mateus, por exemplo, apresenta Jesus Cristo como sendo o cumprimento daquela profecia que Moisés fez, que diz assim: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. E é por isso que o Evangelho de Mateus ele está organizado em torno de 5 principais discursos ou sermões de Jesus Cristo.
Entre um discurso e outro tem milagre, mas tem os 5 principais discursos de Jesus, que são comparados aos 5 livros de Moisés. Jesus é o profeta prometido por Moisés. Lucas, ele afirma que ele faria uma exposição em ordem do ministério de Cristo Jesus para garantir que tudo aquilo que Cristo fez era verdade, era verdadeiro, e que a fé dos cristãos era uma fé fundamentada na verdade e não em alguma história apenas. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus encarnado, aquele que veio e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. A Escritura Sagrada diz: ele armou o seu tabernáculo e por meio de Jesus Cristo nós podemos contemplar a glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mas o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o rei servo, aquele que veio, o rei, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Um dos detalhes muito importantes do Evangelho de Marcos é essa característica dele de ser um evangelho em ação, parecendo com um filme de ação. Constantemente você vai observar algumas frases assim no Evangelho de Marcos. E logo, falava ele ainda, logo a seguir. É como se você está lendo o Evangelho e o escritor quer que você rapidamente veja o que Cristo fez, até você chegar nesse 8º capítulo. Porque aqui é uma coisa muito interessante. A partir desse 8º capítulo existe uma desaceleração. Até o capítulo 8, Marcos resumiu 3 anos do ministério de Jesus em 7 capítulos. Do capítulo 8 em diante, ele vai falar da última semana de Jesus. Incrível, não é? Ele vai gastar mais 8 capítulos falando de uma semana. Mas os anteriores, ele resumiu tudo em 3 anos, em 8 capítulos. Então, quando nós chegamos nesse ponto aqui, você verá essa desaceleração. Por isso que o capítulo 8 de Marcos é um verdadeiro divisor de águas. O ministério de Cristo muda, a ênfase de Jesus muda a partir desse 8º capítulo. E por que muda? Por causa dessa interação de Jesus com seus discípulos nesses textos que nós acabamos de ler. O cenário aqui era Cesareia de Filipe. Versículo de número 27 diz que Jesus e os seus discípulos partiram para a região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe ficava mais ao norte de Israel, bem próximo daquilo que hoje é o Líbano, bem no sopé do Monte Hermon. Cesareia de Filipe era uma cidade pagã, ela não era uma cidade dos israelitas. E Jesus estava indo para aquela cidade, no caminho para aquela cidade, ele tem esse diálogo com seus discípulos, e ele faz, nesse diálogo com os discípulos, 2 perguntas, do versículo de número 27 a 30, nós vamos observar. Depois ele faz um ensino em particular, versículo de número 31, diz que ele passou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e morresse. E, por último, ele faz uma proclamação pública. Versículo 34 diz que agora ele convoca toda aquela multidão. Então, o diálogo consistiu nisso. 2 perguntas, um ensino particular e uma proclamação para a multidão. Qual era o tema desse diálogo de Jesus? Se você quiser compreender o tema, você verá aí no versículo de número 31, que diz assim que era necessário, ou seria necessário, que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado e fosse morto. Era necessário a morte de Cristo Jesus, e se você entende como que Jesus morreu, ele morreu naquela cruz, crucificado, derramando o seu sangue, pela nossa redenção. Mas depois, o versículo de número 34, ele volta a essa temática desse instrumento de morte, de cruz. E o versículo 34 diz assim: convocando as multidões juntamente com seus discípulos, disse: se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando aqui sobre a centralidade da cruz. Não existe Cristo sem a cruz,
Não existe cristão sem um comprometimento com a cruz. Não existe cristianismo sem a mensagem da cruz. A cruz é central no cristianismo, porque ela mostra qual que foi a missão de Jesus. E a cruz é central no cristianismo, porque ela mostra como que deve ser o comprometimento do cristão, do crente em Jesus Cristo. É sobre isso que eu gostaria de ver com vocês nesta manhã. Primeiro, observemos aqui o texto quando fala sobre Cristo e a sua cruz, versículo de número 27 até o versículo de número 33. O texto começa com essas duas perguntas de Jesus Cristo dirigidas aos seus discípulos. Primeiro, ele faz uma pergunta sobre a opinião popular acerca dele. Quem dizem os homens que sou eu? E depois ele faz essa pergunta que tem essa perspectiva mais pessoal. Mas vós e vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Quando Jesus faz essas duas perguntas, ele está interessado em saber se os discípulos e as pessoas ao redor entendiam qual que era a identidade dele. As duas perguntas dizem respeito à identidade de Jesus e mostra a diferença. As pessoas viam Jesus como se Jesus fosse um profeta. Comparado a um profeta, alguém enviado por Deus, alguém usado por Deus, alguém que era um simples mensageiro de Deus. A multidão olhava para Jesus e via Jesus uma pessoa especial. Mas o interesse maior de Jesus era sobre a perspectiva dos discípulos. Então ele diz, mas vocês, o que vocês dizem a meu respeito? É engraçado porque até esse momento parece que os discípulos de Jesus não tinham uma opinião muito correta, sensata sobre Jesus. Vocês devem se lembrar daquele episódio em que os discípulos estavam no barco e houve uma tempestade. Quando Jesus acordou, ele foi despertado pelos discípulos e ele fez o vento acalmar e o mar acalmar. As pessoas perguntavam assim, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Mas eles não tinham uma opinião ainda muito clara acerca de quem era Jesus. Na segunda ocasião, quando eles estavam na segunda tempestade, o mar também agitado, o vento intenso, e Jesus veio andando sobre as águas, eles pensaram que Jesus fosse um fantasma. Aí eles nem perguntaram quem é esse. Eles pensam que ele é um fantasma, e eles ficam com medo. E a Escritura Sagrada diz que eles ficaram aterrados de medo. Até aquele momento, eles não tinham uma opinião muito clara acerca de Jesus. E agora Jesus quer saber, de fato, o que vocês dizem a meu respeito. Então Pedro diz, tu és o Cristo. Tu és o Messias prometido. Essa frase ela é tão profunda, ela é tão carregada de verdades, porque quando Pedro estava dizendo, tu és o Cristo, ele estava dizendo, tu és aquele que fosse prometido desde Gênesis, capítulo 3, desde a queda, quando o Senhor Deus diz assim, que haveria de levantar um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Tu és aquele Messias. Tu és aquele Messias que fosse prometido para Abraão, dizendo, na tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Tu és aquele Messias que foi prometido para Davi, dizendo assim, olha, da tua descendência virá um que terá um reino eterno. Todos os livros da Bíblia falam acerca de Jesus, todos os livros da Bíblia falam sobre o Messias, a expectativa do Messias, ela é crescente ao longo de todo o Antigo Testamento. E agora Pedro diz, tu és o Cristo. Tu és a realização da promessa divina, a esperança de todos os crentes ao longo de todos esses anos, até esse momento. E depois o próprio Jesus refere-se a si mesmo, no versículo de número 31, como sendo o Filho do Homem. E ele diz assim, é necessário que o Filho do Homem sofresse. Filho do Homem é uma expressão também messiânica, lá do Antigo Testamento, é uma referência ao livro do profeta Daniel, que tem uma visão e ele vê o Filho do Homem cheio de glória, aquele que se dirige ao ancião de dias, aquele que recebe todo o domínio, toda a glória, todo o reino, e que o seu reino não passará. Jesus está dizendo, eu sou esse Messias. Então, em primeiro lugar, ele aceita aquela declaração de Pedro, tu és o Cristo.
Em segundo lugar, ele complementa dizendo, na verdade, eu não sou o Cristo, eu sou também o Filho do Homem, esse que é repleto de glória. E aqui é um ponto muito interessante, porque Jesus revela que ele está consciente de qual que é a sua identidade. Isso é muito importante, porque às vezes você vai falar do Evangelho, você vai pregar o Evangelho para algumas pessoas, e elas dizem assim, olha, eu não acredito que Jesus seja Deus, porque em momento algum ele falou que ele era Deus. Ele não estava ciente de que ele era Deus. E nesse texto, não, ele deixa bem claro, ou essas pessoas que falam isso nunca leram a Bíblia, ou elas não leram a Bíblia corretamente, elas não prestaram atenção em textos como esse, no qual Jesus está plenamente consciente, ele aceita esse título, Cristo, e ele se apresenta como sendo o Filho do Homem. E a partir deste momento, Jesus Cristo começa a falar claramente, versículo de número 32, claramente sobre a sua obra, a sua morte e a sua ressurreição. Aqui um ponto muito importante para você compreender, porque até aqui Jesus não havia falado claramente sobre a sua obra, porque os discípulos não sabiam ainda quem ele era. É incrível que, como muitas vezes nós somos privados de receber mais sobre Jesus, porque nós somos lerdos em aprender, lentos em aprender. Os discípulos haviam caminhado e convivido com Jesus durante 3 anos, mas só agora que eles dizem, tu és do Cristo, agora que nós entendemos que tu és do Messias. E então o texto diz, Jesus passa a falar claramente acerca da sua morte e da obra que ele deveria fazer. Daqui em diante, até o capítulo de número 16, Jesus vai fazer referência à sua morte, à sua ressurreição, 7 vezes. Claramente e intensamente, ele vai falar sobre a sua morte e a sua ressurreição. Depois que os discípulos entenderam qual que era a identidade de Jesus, Jesus revela qual que é a sua missão. Aqui uma coisa também extremamente importante para você observar, que embora Jesus Cristo se apresente como sendo o Filho do Homem, aquele que tem o reino, o reinado para sempre, aquele que recebeu todo domínio, toda glória, tem livre acesso à presença de Deus, ao ancião de dias, Jesus não fala da sua glória aqui. Ele fala do seu sofrimento. Ele recebe o título, mas ele muda a função. Então ele diz assim no versículo de número 31, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus parece aqui unir 2 profecias do Antigo Testamento. Daniel, que fala do Filho do Homem glorioso, mas Isaías 53, que fala do servo sofredor, que haveria de morrer pela redenção do seu povo. O Jesus estava ensinando que o caminho para a glória, para o Messias, era o caminho do sofrimento. Não era apenas o caminho do triunfo, mas era o caminho do sofrimento, e ele teria que passar pela cruz. E ele diz no versículo de número 31, era necessário que ele sofresse muitas coisas e que fosse rejeitado. Às vezes nós pensamos que os sofrimentos de Cristo Jesus só aconteceram lá na cruz. Ou talvez naqueles outros momentos antes da cruz, quando ele foi açoitado, quando ele teve que carregar a parte daquela cruz sobre os seus ombros, o pátio sobre os seus ombros. Quando ele foi colocado nele uma coroa de espinhos. Nós pensamos que o sofrimento de Cristo foi apenas aquilo, mas deixa eu dizer para vocês, Jesus sofreu toda a vida dele. O Deus glorioso teve que se encarnar recebendo limitações humanas. Ele que é o Deus ilimitado. Aquilo sim, um sofrimento para ele. Viver na limitação, conviver com seres humanos pecadores. Se o convívio com pecadores de vez em quando é difícil para nós, imagina para aquele que nunca teve pecado. A Escritura Sagrada diz ainda mais que o sofrimento para ele teve que ser a possibilidade dele ter sido tentado por Satanás.
A Bíblia diz: a Deus a ninguém tenta. Mas Jesus, o Deus encarnado, Jesus, o Deus encarnado, teve que conviver e teve que ser tentado por Satanás. Uma criatura, maligna, mas criatura, tentando agora o Deus bendito eternamente. Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Você entende como que o sofrimento de Cristo foi mais do que aquela última semana? Era necessário que ele sofresse. E ele ainda teve aquele sofrimento de saber o que haveria de acontecer. Nós temos alguns médicos presentes aqui. E muitas vezes o sofrimento para um médico, quando ele acompanha um cliente, um paciente, ou quando um paciente é parente dele, o sofrimento do médico é que o médico sabe como que é o desenvolvimento da enfermidade. Ele sabe o que esse paciente vai sofrer. E ele fica angustiado por saber, e essa é uma das razões pelas quais geralmente médicos não gostam de cuidar dos seus parentes. Porque eles ficam emocionalmente envolvidos em toda aquela situação. Então, por essa questão ética, eles preferem não fazê-lo. Eu nunca me esqueço, no próximo final de semana, pela graça de Deus, estará conosco um médico muito querido, nosso, doutor Ulisses. Eu nunca me esqueço de uma ocasião que ele cuidou de uma irmã da igreja, uma amiga, e a infecção dela se tornou generalizada, e ele ficou apavorado com aquilo. E nós nos reuníamos para orar, e ele estava desestabilizado, porque ele sabia da consequência do progresso daquela enfermidade. Imagine Jesus, então, sabendo que tudo que haveria de acontecer com ele, sendo ele Deus, ele conhecia tudo. Era necessário que ele sofresse. Mas era necessário também que ele fosse morto. E aqui uma coisa interessante, a sombra da cruz, ela não esteve sobre Jesus só naquela última semana. A sombra da cruz esteve sobre Jesus durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério público. Há um texto lá no Evangelho de Lucas que fala que Jesus, quando criança, foi recebido por um homem chamado Simeão, quando ele foi levado ao templo, e Simeão estava no templo, e Simeão pegou aquela criança e disse assim: este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E ele disse: uma espada traspassará a sua própria alma. Desde a infância, a sombra da cruz estava sobre ele. Enquanto eu estava preparando esse sermão, eu estava ouvindo um cântico do Estênio Márcios que fala: alguém como eu. Fala desse indivíduo que recebe Jesus, supostamente recebe Jesus, e ele diz: entra, mestre, fica um pouco. Ele está tão cansado, ele começa a dormir, e a pessoa olha e diz assim: parece que está sonhando. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinha com o Pai na luz? Ou sonhas com a tua cruz? Você já imaginou? Em algum momento você já pensou como que a sombra da morte estava sobre Jesus Cristo? E agora nesse texto ele diz que a missão dele era a missão de redimir pecadores por meio da sua morte. Ele é o Filho do homem, que ao invés de abraçar primeiramente a glória, ele recebe a punição pelos meus e os seus pecados. Não existe Cristo sem cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Sem cruz, pecadores não são perdoados. Sem cruz, condenados não são redimidos. Sem a cruz, perdidos não são salvos. Sem a cruz, a ira de Deus não é satisfeita e ela permaneceria sobre nós. A única possibilidade de salvação é pela cruz. Jesus e sua cruz. Sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Você consegue compreender agora por que Jesus repreendeu Pedro? Se você observar, você entende a razão pela qual Cristo repreende Pedro. Pedro, ele quer um cristianismo sem cruz. Enquanto Jesus está falando sobre a cruz, Pedro diz assim, o texto diz que Pedro chama-o à parte, versículo 32, e passa a reprová-lo. A palavra que aparece aqui é
repreendê-lo. Em outro texto ele vai dizer, de maneira alguma, Senhor, o Senhor não vai morrer dessa maneira. E é por isso que o texto diz que Jesus se volta, fita os olhos e repreende Pedro. Pedro tem a ousadia de repreender Jesus, e Jesus agora repreende Pedro. Aliás, para aquelas pessoas que dizem que Pedro foi o primeiro Papa e que o Papa é infalível, está aqui, Pedro errou. Se era o primeiro Papa, ele não era infalível, ele errou. Bom, ele repreende Jesus e Jesus repreende Pedro naquele momento. Por que Jesus repreendeu? Porque é tão importante você entender que não existe cristianismo sem cruz. Não existe redenção sem a cruz. Pedro queria um Cristo sem a cruz, um libertador político, ou ele queria, ao invés de um servo sofredor, um herói da resistência. Jesus diz, não, é necessário que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado e morra, e ressuscite ao terceiro dia. Mas a segunda coisa, é importante você observar, é por isso que a partir desse momento Jesus fala claramente sobre a sua morte, porque era uma mensagem que ela tinha que ser explicada claramente. Você já observou que a única referência que o credo apostólico faz à vida de Jesus foi que ele sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos? A boa notícia do Evangelho é que Cristo sofreu, morreu, para pagar, para que eu e você não precisemos morrer aquela morte provocada debaixo da ira de Deus. Mas depois de falar sobre Cristo e a sua cruz, versículo de número 34 fala sobre o cristão e as implicações da cruz. Depois de Jesus falar particularmente com seus discípulos, agora ele passa a falar publicamente, com toda a multidão, e ele vai dizer, se o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e padecer naquela cruz, aquele que segue o Filho do Homem deve tomar a sua cruz e segui-lo. O chamado para os discípulos de Cristo Jesus implica em que eles tomem a sua cruz. É um comprometimento nesse processo. E aqui Jesus não estava utilizando apenas um recurso de linguagem, a ideia de tomar a sua cruz. Na época em que Jesus fala isso, era muito gráfica. As pessoas sabiam que qualquer indivíduo que fosse crucificado, ele teria que carregar uma parte da sua cruz, ir para o lugar da crucificação, e ali ele seria crucificado. Aquele era um espetáculo vergonhoso, horrendo. E Jesus agora está dizendo para os seus cristãos, se vocês me seguem, vocês estão comprometidos, e vocês têm a coragem de viver essa vida na qual vocês muitas vezes são um espetáculo para o mundo, vergonha para o mundo, mas vocês estão se identificando com Cristo que morreu na cruz. O que Jesus queria dizer naquele exato momento? Observe, o que significa, então, tomar a cruz de Cristo e segui-lo? Ele diz no versículo de número 34, se alguém quer vir após mim, tomar a cruz de Cristo Jesus, as implicações impostas pela cruz de Cristo Jesus é que você deve exercer uma vontade pessoal de segui-lo. Se alguém quer vir após mim. Você não é obrigado a seguir Jesus. Eu sei que muitos de vocês têm aquela ideia de que vocês vêm à igreja obrigados pelo compromisso, o enfado e tal. Mas não, Jesus está falando aqui de alguma coisa que é voluntária, de alguém que voluntariamente deseja segui-lo. Não é apenas uma formalidade exterior seguir a Cristo, mas é algo que brota do coração. Se alguém quer vir a mim. E se alguém quer vir a mim, Jesus diz assim, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que é necessário que exista um comprometimento pessoal neste momento. Tomar a sua cruz. Ele não está dizendo, tome a cruz do outro. Cada um de nós tem uma cruz. E Jesus Cristo vai dizer, é necessário que você assuma esse comprometimento, esse compromisso de maneira pessoal. O que significa isso? Significa, negue-se a si mesmo. É importante você lembrar dessas palavras, negue-se, ou negue-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque é a mesma palavra que vai ser aplicada para Pedro, quando Pedro negou Jesus. E se você quiser entender o que significa negar a si mesmo, você vai ter que olhar para aquele texto que diz que Pedro negou Jesus Cristo.
Lá em Lucas diz que o apóstolo Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, porque Jesus foi preso e Pedro o seguia de longe. Eu gosto dessa frase que Lucas coloca ali. Porque todas as vezes que eu e você tentamos seguir Jesus Cristo à distância, isso vai resultar em negação. Em algum momento nós iremos negar Jesus. Mas a palavra que aparece aqui, se alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue, é que você faça a mesma coisa com você que Pedro fez com Jesus. E o que Pedro fez com Jesus? Ele disse, eu não conheço. Então é necessário que você desconheça a sua própria vontade. Desconheça seus próprios projetos. Pedro não se associou com Jesus, ele o seguia à distância. Então é necessário que você desassocie da sua própria carne. Pedro desprezou Jesus naquele momento, e é necessário que você despreze a sua própria vontade. É possível interpretar o negar a si mesmo, dizendo que você vai ter que lutar contra a sua idolatria autocêntrica. Todos nós amamos demais a nós mesmos, não é verdade? Todos nós idolatramos a nossa própria vontade. Nós somos pessoas extremamente preocupadas conosco. Nós nos preocupamos com a nossa aparência, nós nos preocupamos com o nosso conforto, nós nos preocupamos com a nossa aceitação social, nós nos preocupamos com o nosso sucesso. Se você posta alguma coisa no Facebook, logo você está vendo, você está procurando saber quantos viram. Se você posta alguma coisa no Instagram, logo você quer saber quantos olharam, quantos compartilharam. Você é muito preocupado com você mesmo. Você é muito preocupado em que você esteja sempre certo, que ninguém te zombe, que ninguém brinque com você, que ninguém faça piadas consigo. Todos nós somos assim. E Jesus está dizendo, se alguém me segue, negue a si mesmo. Lute contra essa idolatria autocêntrica. Mas se alguém me segue, tome a sua cruz, assuma um compromisso diário de se mortificar. A cruz é um símbolo de morte. Tem algumas coisas na nossa vida que elas precisam ser mortas para seguirmos Jesus Cristo. O que precisa ser morto na sua vida para você seguir Jesus? Às vezes, alguns desejos pecaminosos. Outras vezes, eles nem são assim tão feios, mas eles acabam sendo empecilhos. O amor que nós temos pelo conforto, o desejo que nós temos pela glória aqui na terra, o orgulho que nós temos. Assim como a cruz foi central no ministério de Jesus, Jesus diz que a cruz deveria ser central na vida do crente. Mas agora Jesus dá 3 motivações para carregarmos a nossa cruz. O que eu acho legal em Jesus é isso. Ele nunca diz assim, faça isso e pronto. Mas ele diz, faça isso, deixa eu te mostrar a parte boa de você fazer isso. E aí ele vai, do versículo de número 35 a 38, ele vai dar 3 motivações, e todos esses versículos, do 35 a 38, existe aqui uma conjunção que nós chamamos de conjunção pós-positiva. Por quê? Pois, por essa razão. E ele vai dizer assim, olha, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, a encontrará. Eu sei que na sua Bíblia está salvá-la, mas a ideia é vai encontrar. Jesus está dizendo que no momento em que eu e você tomarmos a nossa cruz, no momento que nós seguirmos Jesus Cristo, esse é o caminho para a autodescoberta. Existem pessoas que passam a vida toda nesse universo querendo saber qual que é o propósito da vida, querendo descobrir qual que é a função delas, qual que é a missão delas, como que elas se encaixam nesse quebra-cabeça. E Jesus aqui está dizendo, você quer se encontrar? Você quer entender de fato quem você é? Você quer entender qual que é a sua missão em todo esse universo? Tome a sua cruz e siga-me. Se você aqui não fizer isso, você vai se perder e vai viver totalmente perdido. Mas se você fizer isso, você vai se encontrar. A outra coisa, a cruz, Jesus diz,
é a maneira de você obter a coisa mais preciosa dessa vida. Olha o versículo de número 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Jesus está dizendo, olha, a coisa mais preciosa dessa vida é a sua alma. Nem é o seu corpo, nem é a sua beleza, nem são os botox que às vezes você corre atrás deles. A coisa mais preciosa dessa vida nem são os seus fãs no Instagram ou no Facebook. A coisa mais preciosa dessa vida é a sua alma. A sua alma, a sua santidade, muito mais do que a sua felicidade temporária. E Jesus vai dizer, você só pode obter isso se você tomar a sua cruz e me seguir. E em último lugar, a última motivação que Jesus nos dá para tomarmos a cruz dele, vai dizer, a cruz é um assunto que tem consequências eternas. Sabe por quê? Versículo 38, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecaminosa se envergonhar de mim, o Filho do Homem vai se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai com os santos. Mas se você tomar a sua cruz, você seguir após mim, se você for um alvo e objeto de escárnio de alguns, vergonha de outros, mas não se envergonhar de Cristo Jesus, o Filho do Homem não se envergonhará de você. Jesus deixa claro aqui que o que ele espera é que ele tenha discípulos comprometidos. Existe uma grande diferença entre você ser um fã e você ser um discípulo. Eu sei que alguns fãs fazem assim sacrifícios tremendos. Eles compram entradas, tickets de shows dos seus ídolos. Eles fazem viagem, eles viajam. Recentemente uma jovem morreu por ir num show de uma pessoa da qual ela era fã. Eu sei que os fãs fazem sacrifícios de ir, muitas vezes, em ambientes repletos de pessoas, calor, luz, uma coisa horrível, mas eles vão, eles são fãs. Eles são fãs. Fãs são aqueles que gostam, muitas vezes, de tirar uma selfie. Esses dias eu quase pedi o Oswaldo Montenegro no aeroporto de Congonhas, disse, Oswaldo, eu nunca gosto de tirar selfie com ninguém, mas eu tiraria uma contigo. Mas eu pensei durante 2 segundos e passou a oportunidade. Eu não tenho a foto com o Oswaldo Montenegro. E não me fez muita falta também. Isso. Fã é algo que paga um preço. Jesus está dizendo, eu não quero um fã, eu quero um discípulo. Um discípulo é aquele que está comprometido e não apenas alguém que está envolvido. Você sabe qual que é a diferença entre envolvimento e comprometimento? Sabe daquela história do indivíduo que queria saber a diferença entre as duas coisas e a pessoa diz assim, olha, no café da manhã você tem ovos e você tem bacon. E ele diz, a galinha está envolvida com o seu café da manhã, mas o bacon, o porquinho, está comprometido. Ele deu a vida para você ter esse café da manhã. Jesus não quer apenas pessoas envolvidas, ele quer pessoas comprometidas. A cruz, ela não é apenas o centro da missão de Cristo, mas ela é o centro da vida do crente. O que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Vamos caminhar agora para uma aplicação, encerramento da nossa mensagem. Em primeiro lugar, quem é Jesus para você? Talvez Jesus para você seja um sujeito legal. Eu estava esses dias vendo alguns episódios do The Chosen. É legalzinho aquele episódio. Aquele programa é interessantezinho. É melhor do que muita coisa baboseira que tem lá. Mas The Chosen mostra um Jesus legal, só um legalzinho. Ele não mostra esse Cristo que exige que eu tome a cruz, que eu siga. Quem é Jesus para você? Talvez ele seja apenas um conceito religioso. Você cresceu ouvindo sobre Jesus. Talvez Jesus para você seja apenas um meio para você obter a sua felicidade. Eu ouço muitos sermões que às vezes eles são sermões que parecem mais mensagem de coaches. Não desista dos seus sonhos, busque a sua felicidade. Tem sonho que você tem que desistir mesmo, aí vira um pesadelo. Não te ajuda.
Jesus não é esse psicólogo que vem apenas para lidar com a sua necessidade emocional. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Filho do homem. Nele tudo subsiste. Enquanto você não entender quem é Jesus, você não vai aprender o que mais ele quer te ensinar. Enquanto os discípulos não entenderam qual era a identidade de Jesus, Jesus não pôde falar claramente com eles sobre a sua morte e a sua ressurreição. Tem mais coisas que Cristo quer que você desfrute. Mas você precisa responder essa pergunta primeiro. E para vocês, quem eu sou? A segunda coisa que eu gostaria de deixar bem claro para você é que cristianismo implica em seguir uma pessoa. Tome a sua cruz, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É necessário um relacionamento pessoal com Jesus. Não é apenas um conhecimento de doutrinas sobre Jesus. Conhecimento doutrinário é importante, mas não é apenas esse conhecimento doutrinário. É necessário um relacionamento pessoal com Cristo. No relacionamento pessoal com Jesus, eu e você nos tornamos discípulos de Jesus. E para sermos discípulos de Jesus, nós temos que estar comprometidos com Jesus e não apenas envolvidos com Jesus. É a ideia do porquinho e do bacon. Há uma diferença abismal entre ser um fã e ser um discípulo. E Jesus nunca envia os seus discípulos para um lugar que ele nunca foi. Ele foi para a cruz, ele experimentou a cruz. Então ele diz para mim e para você, tome a sua cruz e siga-me. Em terceiro lugar, desejar um cristianismo sem cruz é cair na cilada do diabo. Quando Pedro começou a dizer para Jesus, Senhor, isso não vai te acontecer, Senhor, tenha piedade de ti. Jesus vira para Pedro e diz, arreda, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Foi Satanás que disse assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás estava propondo um cristianismo sem cruz. E às vezes nós não gostamos de ouvir falar sobre juízo, julgamento, ira. Mas se você não entende isso na Bíblia Sagrada, você também não entende graça, salvação, perdão. Não existe cristianismo sem a cruz. A cruz de Cristo e a cruz que eu e você devemos nos comprometer com ela. A cruz de Cristo implica em que nós temos que tornar a cruz algo central na nossa vida. O que significa fazer da cruz algo central da nossa vida? Deixa eu dar algumas ilustrações para vocês, para não ficar muito abstrato. Fazer a cruz algo central na nossa vida significa, muitas vezes, abrir mão dos seus direitos e pensar e ter a mente de Cristo em você. Lá na carta aos Filipenses fala de duas irmãs, Evódia e Sintique, que elas não se falavam na igreja. Elas estavam brigadas uma com a outra. E Paulo fala de Cristo Jesus que desceu, que se encarnou, que abriu mão da sua glória. E ele diz agora para aquelas irmãs, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Abra mão de alguns dos seus direitos, a fim de que você consiga amar e perdoar o seu irmão e a sua irmã em Cristo Jesus. Isso é você ter a cruz como centro da sua vida. Ter a cruz como centro da sua vida é fazer aquilo que Jesus fez lá no Getsemane. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ter a cruz como centro da nossa vida é você viver como o apóstolo Paulo, que diz assim, nós trazemos no corpo o morrer de Jesus. E Paulo rejeitou o seu conforto e se dedicou totalmente à causa do Evangelho. Minha última pergunta para você nessa manhã. O que precisa ser mortificado na sua vida? O que precisa ser crucificado na sua vida? Como que a cruz poderá ser vista como algo central na sua vida, no seu dia a dia?